Átila, você me propôs fazer a leitura do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. De verdade, quando você falou do livro, assim, será que vale a pena de verdade? E me veio a ideia, vou ler, né? Antes de ter um não, né? E me surpreendi. Eu achei interessante vários itens que ele falou lá, porque ele fala de muita pesquisa, de muitos estudos realizados. Então, por isso que eu li o livro, e eu acho que dá para a gente conversar bastante sobre esse livro aqui nesse nosso vídeo aqui. Beleza. E E você, por que que você você escolheu o livro? deu uma olhada no YouTube? Deu uma olhada no YouTube sobre algumas coisas dele? Eu olhei, vi algumas palestras, eu assisti até a palestra do mesmo autor, né? Do autor lá Sim. no TED. Deixa eu arco, né? Porque talvez ele coloque, eu não vi, pode ser que ele coloque esses 7 princípios dentro do TED dele, né? Não, não faz isso. Ele Não faz faz um. isso, não. Não, não. A palestra dele no TED é uma palestra muito rápida. Ele dá uma pincelada, assim, às vezes é uma frase que ele fala de um princípio inteiro que ele coloca no livro. É, entendi. Então é algo muito rápido, só para te dar um saborzinho do que é. Dentro do livro, ele explica mais, ele traz Sim, mais conteúdos para embasar aquilo que ele falou. sim, sim. Aprofunda, né? Sim, sim. O que eu achei interessante, eu não sei se vai colocar ou não, mas assim, Claro, vamos falando de. a forma dele, da escrita dele, né? Ele entra com um algo pessoal, né? Que se conecta com você. A forma... Aí ele joga uma pesquisa, ou então ele faz uma história, geralmente uma história, né? Ele coloca dentro dessa história uma pesquisa para fazer a conexão, né? Porque as pesquisas Sim. elas são às vezes são muito difíceis de ser entendidas pelo público leigo, né? Então ele consegue fazer essa conexão. Acho que eu achei bacana na escrita dele, né? Ele consegue sempre fazer o link de tornar aquela pesquisa uma coisa clara. Tá, Uhum. você vê isso, eu conversei com um executivo no país tal, e aí isso corrobora com a pesquisa que está acontecendo, e ele traz algo que aconteceu no dia a dia dele com Harvard, e aí ele fecha aquele bloco, né? Uhum. Então fica uma coisa bem amarradinha, por isso que o texto ele não se torna muito enfadonho, né? Ele se torna sempre uma historinha, Uhum. uma história que ele vai trazendo de coisas do seu dia a dia. Por exemplo, do princípio do investimento social, né? Que ele começa a trazer a ideia da biologia dos neurônios espelhos, no investimento social, em princípio 7. E aí ele começa. Eu já tinha lido neurônios espelhos, né, várias vezes, mas ele colocou de uma forma tão clara que para mim ficou bem nítido, que ele foi tomar que ele, quando vai para os países, ele gosta de saber a cultura e conhecer as pessoas. Ele foi num bar e estava tendo rugby, um, o esporte local, que é o rugby, e aí, em determinado momento do rugby, um dos jogadores deu uma cotovelada no cara que estava com a bola, né? E aí todo mundo do bar, o cara que recebeu a cotovelada fez esse movimento, né? Com a dor. E ele percebeu que todas as pessoas no bar que estavam bebendo também fez a mesma coisa, né? Aí daí ele traz essa história e daí ele começa a entender como nós estamos conectados e como falar com empatia com o outro. Isso é importante. O outro saber que a gente está ouvindo, está escutando. Então ele abre essa questão da escuta, né, da escuta acolhedora, né, da comunicação, e isso é uma questão de comunicação não violenta também. Ele abre a partir dessa história. Ele traz uma pesquisa, ou 2 ou 3 pesquisas, e traduz essa pesquisa no que você se depara no dia a dia. No executivo
que tem dificuldade de lidar com um grupo dentro de uma reunião, né? Não sabe o que falar, não sabe como se dirigir, quando tem choque de pontos de vista, ele fica travado, e ele é o líder da reunião, vamos supor assim. Então ele começa a trazer essas ideias. E aí, nossa, como é que pode ser diferente? Como é que você pode fazer diferente? Se você consegue simpatizar, olhar pelo ponto de vista do outro, acolher o que o outro está falando e fazer com que haja um consenso entre esses pontos de vista, né? E aí o que chamou a atenção bastante nesse princípio do investimento social. E o investimento social eu achei interessante. Um dos pontos que ele coloca no livro não é nesse princípio, ele coloca em outros para trás, onde ele propõe você gastar dinheiro. Aí eu achei interessante quando ele fala gastar dinheiro, ele fala assim: gaste dinheiro, mas não gaste dinheiro com comprar coisas, gaste dinheiro com Sim, pessoas. sim. Eu Com achei, experiências, né? com experiências, com, sei lá, fazer uma festa, trazer pessoas, ou doar para alguém estar envolvido nesse gastar o dinheiro. Não vou comprar uma xícara, vou comprar um celular, vou comprar um dispositivo. A compra da coisa efetivamente, quando você, segundo a pesquisa dele, né, quando você compra, a felicidade é muito momentânea Sim, e ela não dura muito tempo. E quando você gasta isso em benefício de alguém, ou que alguém esteja sim. envolvido, você tem um prazer maior no gastar do seu dinheiro, né? Eu achei que E que gastar... o gasto seria uma forma de se conectar com os outros também, né? De trazer, Exato. no caso, que ele fala muito mesmo, faça o outro ser feliz também, ou seja, dê uma alegria ao outro, que isso reverbera em você. Tem algumas, o que é interessante também, que tem algumas coisas que parecem meio autoajuda, mas quando ele começa a discorrer sobre isso, você vê a lógica, uma lógica biológica, né, uma lógica científica por trás, e isso te mobiliza a experienciar o que ele está propondo. Porque tudo que ele está propondo aí, às vezes, não é muito palpável para a gente, não é muito tangível, né? São ações que a gente tem que prestar atenção quando entra na situação para tentar aplicar um princípio. E isso, às vezes, a questão, por isso que ele é um consultor, né? Por isso que é um guia, ele é o guia da história, porque a pessoa vai trazer essa, olha, nessa situação você poderia ter aplicado o princípio 2, o princípio 2 da atitude mental. Sua atitude mental poderia ser diferente, e aí você poderia, talvez, dentro da adversidade, ver uma coisa que tem novas possibilidades. E você poderia, por exemplo, pedir a sua promoção, poderia ter falado algo encantador para aquela pessoa que você estava querendo namorar, por exemplo. Que aí, no caso do princípio 2 fala mais da questão do mindset, né? De você mudar a sua atitude mental, e mudar essa mudança da atitude mental vai, vai fazer com que você consiga impulsionar mais as suas mudanças. Que é a mudança do ponto de equilíbrio, né? O ponto de apoio. Isso, ponto de apoio e alavanca, Sim, né? sim. Que aí ele trouxe essa perspectiva que é bem interessante também, do mindset, né? Aí começa a trazer a partir disso, ele traz a história de Arquimedes, né? Então ele Sim, fez um estudo bem interessante também, ele sim. traz muitas coisas da história, ou de filósofos, ou de cientistas dentro das suas pesquisas, dentro dos seus laboratórios, e como é que eles encontraram ou superaram determinados desafios e encontraram as respostas que eles estavam procurando. E é interessante que eu achei do ponto de apoio é que ele não é que ele mostra que sempre existe as duas partes, né? Então existe o pensamento negativo e existe o pensamento positivo, existe os dois. Sim, Você não tem alguém que consiga eliminar nenhum dos dois lados. O que ele propõe é que esse ponto de apoio você consiga deslocar tal que o seu pensamento negativo seja diminuído, né? Seja sim,
não A usado negatividade seja diminuída. exatamente, ele não chega a impactar. Então, o que impacta é o positivo. Então, o positivo é tão grande, a alavanca do positivo é tão grande que para conseguir movimentar esse positivo de alguma forma, o negativo tinha que ser muito grande, né? Sim, É como a alavanca, né? Você faz a alavanca, quanto mais próximo da força, aí vai o engenheiro falando, né? Quanto sim. mais força aonde tem a força, o outro lado, a força é menor. Então, se as forças forem equilibradas como iguais, o ponto de apoio mais próximo daqui, o outro lado vai estar sempre abaixo, né? Você não consegue levantar nunca. Ele faz até a Sim, comparação da gangorra, que é o caminho sim. mais que todo mundo se conhece, né? E aí vai interessante, né, acho que é nesse daí, né, que ele diz que quando ele vai falar, opa, que quando ele vai falar desse princípio, Sim, ele pergunta, né, à plateia lá dos executivos, se você tivesse num banco com 50 pessoas dentro e das 50 pessoas você levasse um tiro, mas você estava aqui para contar essa história do tiro. E aí, você é sortuda ou você é azarada? exatamente. Exatamente. Vai depender do seu mindset, vai depender do seu ponto de Aham, vista. aham. E vai depender da sua bagagem por trás também, né? Exatamente o que ele fala, né? Que eu acho que é exatamente o princípio 2. Você tem que entender que pensamentos, ações e emoções, elas moldam o nosso comportamento. As Uhum. nossas ações são moldadas por pensamentos e emoções, e também os nossos comportamentos moldam nossos pensamentos. Ou Sim. seja, a nossa experiência interna, ela molda a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar, de interpretar ou de enxergar o mundo, e de como a gente se relaciona com essas várias interações ou várias situações do dia. Uhum. É bem bacana isso. Só que, como é que se treina isso, né? Como é que a gente vai treinar isso? E aí, pelo que ele fala, você tentando enxergar esse ponto, esse novo ponto de vista que a situação está te dando, que é uma oportunidade de você ver, e você agir de acordo com esse novo ponto de vista. Então, a ação ela vai te transformar, ela vai transformar esse pensamento e vai criar um novo ponto de vista. Então, você faz isso recorrentemente, você entra também agora no princípio de cultivar, de mudança de hábito, que é o princípio, a regra dos 20 segundos, né? A É, mudança de hábito. ele coloca alguns itens aqui que é esse treino. Ele propõe alguns itens. Até ele fala assim: vou te dar alguns, se você não gostar, só não fazer, né? Mas ele Isso. falou: o É, primeiro é gratidão. Ele sim. propõe de fazer uma lista de 3 gratidões por dia, ou no começo do dia, para iniciar o dia. Ele fala da meditação, que aí você é o Sim. especialista da coisa aí, né, Atila? Aham. Fala de treinar as habilidades, então aquilo que você tem habilidade, fazer um aprimoramento dessa habilidade, ou até ensinar alguém, ensinar uma criança. Então, e a outra é o social, né? Que é até a ideia que a gente falou do gastar dinheiro aqui, né? De investir no social. Mas no Uhum. social de você participar da comunidade, da sociedade, dos amigos, famílias, vizinhos, né? Sim. Essa ideia de estar mais próximo das pessoas. E o que é interessante, Douglas, entra aí nessa questão de como é que se isso muda um hábito, né? Ele falou, olha, estudos falam que em 66 dias começaram a mudar um hábito era de quê? Aliás, acho que de atividade física, né? Mas aí é a variação muito grande. Mas o que eu quero chegar é que, na realidade, para você dar o hábito, você precisa de um compromisso, que aí entra na questão do princípio 2 do seu mindset. Aquilo precisa ser muito importante para você e para você se engajar, para você quebrar esse hábito. Então, na realidade, como ele fala, você precisa ter o que ele fala de energia de ativação, né?
quanto menor, você precisa de um esforço e você precisa se lembrar daquilo. Por exemplo, eu leio nesse livro que você citou aí, eu quero meditar, ou então eu quero ser grato. Tá, mas eu quero ser grato. Se eu tiver com a cabeça cheia de preocupações, eu vou esquecer de ser grato. Então, a minha atenção, né, precisa estar voltada, a minha energia, né, precisa estar voltada para isso. É que ele fala na energia de ativação, que é exatamente quanto mais energia eu preciso para dar um passo a caminho do cultivo de um hábito, menos eu consigo tornar aquilo um hábito. E o contrário também. E aí ele dá um exemplo, né? Olha, ele que eu queria ir para academia. Eu queria ir para academia. Só que quando eu acordava, eu pensava, eu estava com sono, eu colocava soneca, aí, putz, eu tenho que tomar banho, tenho que escovar os dentes, tenho que comer alguma coisa, tenho que me vestir. Olha o tanto de coisas que eu tenho que fazer antes de ir para a academia, de chegar na academia e começar a fazer exercício físico. É o que ele chama, que ele traz esse conceito de energia de ativação para a mudança de um hábito do Csikszentmihalyi, né, que é um dos pais da psicologia positiva. E aí, foi o Energia que de ele ativação, né? fez? Como que você chamou aí? Energia de ativação? Energia de ativação. Tu colocou aí já. Ah, tá Colocou em aqui, cima aí. verdade. Já tá aí. Tô prestando atenção mais no que você está falando que escrevendo, Ah, eu me perdi. É isso aí. e aí, o que foi que ele fez? Não, se você diminuir essa energia de ativação, você consegue começar a entrar dentro desse loop, né, desse espiral positiva do hábito. O que ele fez? Começou a fazer o quê? Ele já tomava o banho no dia, na noite anterior e já dormia vestido, ou pelo menos, né, com calção, com uma coisa que assim que ele acordasse, ele já gastasse o menos esforço possível. Por exemplo, o calçado dele estava do lado da cama. O menos esforço possível para poder ele já colocava os pés no calçado e já partia para a academia. Não, um professor de meditação ele fala assim, olha, você quer colocar um hábito de meditação cedo da manhã, mas você tem dificuldade. Assim que você acordar, joga algo no rosto, deixa seu espaço da meditação já preparado e senta. Não se pergunte nada, não tente elencar a sua lista a fazer que você tem no dia. Se você começar a pensar, você sai desse fluxo, né? Desse fluxo de você fazer um hábito, principalmente nesse começo. E aí também ele disse, olha, se você aumentar então esse esforço para você comer bem, por exemplo, mudar o hábito de se alimentar bem. Sim. Por exemplo, vamos supor que eu gosto de tomar sorvete quando estou vendo Netflix no sofá. Então, se você, por exemplo, colocar o sorvete, ou não, mas eu compro sorvete. Então, se você colocar o sorvete no local que você tenha mais dificuldade em encontrar, em acessar, você vai ter uma energia de ativação que ele chama muito alta. Aí que ele entra com a questão da regra dos 20 segundos, né? Uhum. Quanto mais fácil esses 20 segundos, mais fácil de você colher um hábito. Quanto mais difícil esses 20 segundos, você passou dos 20 segundos no caso, se você passou de 20 segundos para você encontrar o seu sorvete ou o seu xilito, o seu cheetos, né? Uhum. Mais você tem mais facilidade em quebrar o hábito de comer coisas não saudáveis, no caso da reeducação alimentar. Faz todo sentido, né, Atila? As coisas que começou a dar um tempinho a mais para você fazer. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer outra coisa. Você Isso. sabe que uma coisa engraçada disso, Atila, é que as coisas que a gente não gosta de fazer, algumas coisas, seja por bloqueio, limitação,
medo, qualquer coisa que venha acontecer, geralmente acontece assim: eu tenho que fazer aquela apresentação em tal lugar. Sim. Eu arrumo qualquer outra coisa para fazer, para ocupar e não fazer aquilo que eu devo fazer, que eu tenho que fazer. Né? Por exemplo, limpar a calha, que está lá 1 ano já sem limpar, eu vou limpar Sim. exatamente naquele período que eu deveria fazer essa apresentação. Ao invés de fazer a apresentação, eu vou limpar a calha. A calha é importante? É, mas o urgente, talvez algo que eu tenho que fazer agora, é a apresentação. Então a gente tem a nossa mente, a gente escolhe fazer outras coisas boicotando aquilo que a gente decidiu, que a gente queria lá atrás. Então, quando eu falo da energia de ativação, os 20 segundos mais fácil ou mais difícil, na verdade, faz parte do planejamento, né? Então, Sim. como o rapaz lá, vou fazer academia e eu coloco o tênis da academia e a roupa já preparada, é quase que ilógico eu não ir É, para academia, porque já isso. está tão pronto, já está Isso. tão avançado que já comecei a fazer. Eu já E aí, comecei. você tem compromisso e tem um planejamento aí, né? Sim, Que é sim. importante. Às vezes as pessoas querem começar uma coisa assim do nada, né? Porque, principalmente, no caso, vamos trazer para esse meu lado que é a meditação, né? As pessoas querem aprender a meditar, mas elas veem uma pessoa meditando e acham que é só parar, fechar os olhos e sentar, principalmente numa posição de pernas cruzadas, né? Que elas têm esse mito, Sim. e começar. Não é isso. Exatamente é essa questão da mudança dos 20 segundos, da regra dos 20 segundos, né? Você precisa ter esse compromisso, você precisa ter um planejamento, começar a ter uma motivação intrínseca, né? Motivação, até que chega a motivação intrínseca, que a pergunta é: por que você está indo? Você está indo para a academia? Você não se pergunta mais isso, você apenas vai para a academia. Sim. Porque aquilo você consegue enxergar os benefícios disso no seu dia a dia, que traz felicidade, né? Que é exatamente o princípio um. Você está capitalizando a felicidade, capitalizar o benefício da felicidade, né? Que aí ele diz que não, a gente só vai ser feliz quando a gente tem sucesso. A gente só vai ser feliz quando a gente se aposentar, porque eu estou trabalhando ainda. Então eu tenho essa dicotomia de trabalho e lazer. Eu não consigo ver. Aí ele entra no princípio 4, que eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente vê o nosso trabalho como uma missão e não como algo que é apenas para ganhar dinheiro, para manter o sustento, né? Às Ou vezes para até um fazer fardo, né? Que a determinadas gente tem que tarefas, carregar. isso, mais um fato que a gente tem que colocar, a gente tem essa dicotomia. Se a gente vê como missão, começa a fazer sentido. E aí você encontra, que aí é o princípio 4, né? Que é o principal, encontra oportunidades na adversidade. Então, o trabalho para mim, ele não é. Eu começo a entender, eu enxergar o trabalho como uma oportunidade para eu melhorar em determinado ponto. Pode ser para melhorar com a relação com o colega de trabalho, pode ser para melhorar com a relação comigo mesmo, com a produtividade, com a minha gestão do tempo. Mas o que é interessante, Douglas, nesses 7 princípios que a gente está. É claro que a gente está discutindo aqui, não de forma sequencial, né? E é exatamente isso que ele coloca, a questão da autoconsciência. Acho que é no princípio 3, esse efeito Tetris, que você faz as coisas no automático. Você lembra do efeito Tetris? Que existe aquele joguinho do Tetris? Eu não sabia que o nome era joguinho do Tetris. Que é você vem a bolinha e você vai tentar encaixar, né? Tipo uma bombinha, você vai aos cubos, né? Você Eu já joguei tentar muito Tetris na vida. Não sei se você Não, jogou. eu Fez joguei, mas parte não sabia que era Tetris. fez parte da minha infância, isso disso. Foi, exatamente. É porque o computador não tinha esses recursos gráficos tão Isso, modernos quanto hoje. Na época é, eram os quadradinhos, né? isso. E a gente fazia meio que campeonato de Tetris, quem que fazia mais pontos. O negócio ia ficando mais difícil. Acho que é um jogo infinito, né? Que não tem, não Isso. tem, não tem fim. E aí o que ele diz, você fica aí você joga muito aquilo e fica preso no padrão daquilo.
E quando sai, seu cérebro cria essa realidade do Tetris também para outras situações do dia a dia. Ele coloca muito isso num jogo que ele tinha, que era um jogo É que era o ladrão que roubava um carro, e ele Grand Theft tentou. Auto. Hã? Grand Theft Auto. É um Foi. jogo bem famoso, eu já joguei algumas vezes, Jogou? aonde o Eu não sou muito fã de personagem, jogo. eu gosto bastante, onde o personagem ele participa de uma gangue, ou ele quer entrar numa gangue, né? Tem vários episódios diferentes, né? Mas uma delas ele quer entrar numa gangue para fazer uma vingança. Aí, para isso, ele tem que entrar na gangue. Para provar que ele é apto a entrar na gangue, ele tem Sim, que roubar, matar, bater nas prostitutas na rua, roubar dinheiro. Então, ele faz roubar carro, correr em alta velocidade, despistar a polícia. É um jogo que, até na época que lançou o jogo, a, a, a mídia fez um grande anúncio aí de que isso aqui polêmica. vai promover violência, porque Uhum. é um jogo onde você faz o que você quiser, bate alguém, sequestra, rouba carro. Ele é contemporâneo do Doom, é? Não, ele é bem depois, bem Bem depois. É um depois? jogo já desses jogos bonitos já de Ah, certo. personagem, mundo aberto, que você vai lá em tudo Ah, quanto é lugar, você pode sim. entrar em tudo quanto é lugar, pode bater em qualquer um, matar todo mundo, Ah. fazer o que você quiser. Pronto, aí quando você treina esse padrão várias vezes, isso se torna automático para você. Que aí é o princípio dele que ele chama do efeito Tetris, né? Tetris. Padrão Uhum. de pensamentos rígidos, que aí no caso leva você à sobrecarga, leva você ao estresse. E aí exatamente quando você encontra esse padrão de pensamentos rígidos, você começa, aí é a questão da autoconsciência que ele começa a colocar em evidência, né? A gente não a gente tá vivendo por um padrão criado pela nossa mente. Então, olha como é poderoso essa questão dos pensamentos, né, das emoções, que na realidade a gente não consegue sair desse padrão se ele é muito rígido. Então, a autoconsciência vai fazer com que você enfraqueça esse padrão. E aí encontre a oportunidade na adversidade, que é o princípio 4. Então, na realidade, se a gente prestar bem atenção, esses princípios estão todos interligados, né? E é isso que ele fala isso no final do livro. Olha, você talvez vai praticar, vai gostar de um princípio, não vai gostar do outro, não vai entender. Mas um princípio ele chama o outro princípio e chama mais outros princípios. Daqui a pouco você, quando trabalha um, é um efeito dominó, né? Você está trabalhando os vários outros princípios. E aí o que chama a atenção, Douglas, é exatamente isso. Para você treinar esses princípios, você precisa estar motivado, você precisa ter um compromisso, você precisa se lembrar quando chegar a situação para trabalhar esses princípios. Então, é uma dica interessante é que se você gostou, é interessante você anotar, né? O que para mim, o que eu disse aí que ele mostrou dentro de um princípio X, o que é que eu posso colocar em prática e ser importante para mim eu gastar energia com isso, né? Sim. Se eu E uma gastar minha coisa energia, dar atenção para isso, né? sim. Né? E aí vem a questão da sobrecarga, que é o princípio 5 do círculo do Zorro, que é bem bacana. Ou seja, o círculo do Zorro parece muito com o do mindfulness, que a gente chama, você faz uma coisa de cada vez. Aham. O Aham. problema o que que causa sobrecarga na gente? É a nossa multitarefa. A gente não terminar uma coisa, já vem uma coisa, e sobrepor aquela coisa e começar sem ter terminado uma. É isso Sim. que a gente estava conversando ali E tem um monte de ideias. isso aqui Exatamente isso. é o nosso puxador para tentar fazer Exatamente. multicoisas, né? Exatamente. E é exatamente, se a gente não tem consciência de que a gente está Sim. nesse movimento,
a gente se perde, por isso que a gente se perde facilmente dentro do celular, dentro do WhatsApp, porque uma coisa vai puxando outra. E o Círculo do Zorro é exatamente isso. Ele traz aquele filme, né, que foi o Antônio Bandeiras, o Anthony Hopkins, né, que era o mestre dele no Zorro, Uhum. que aí ele colocou o Zorro para treinar num pequeno círculo. Olha, tu treina nesse pequeno círculo aí, tu vai, aí tudo que ele fazia era dentro desse pequeno território. Tu vai criar habilidades, vai criar estratégias dentro desse pequeno território. Ou seja, tu vai colocar toda a atenção dentro disso que tu está fazendo, para depois tu ampliar isso. Aí ele chamou isso de círculo do Zorro, porque quando a gente. Aí ele começou a fazer o link disso com as emoções, né? Quando a gente começa a ter um pequeno círculo, mas do lado outro círculo, eu pulo de um círculo para outro círculo, no outro círculo, eu começo a trazer coisas do círculo anterior. De repente, eu estou cheio de círculos. E isso me traz muita angústia, que é a questão, traz raiva de mim mesmo, traz raiva do outro, ou não consigo terminar uma coisa, começa as procrastinações. E aí é interessante como ele trabalha com os executivos, né, no livro que ele fala. Cara, o teu problema é arrumar aqui a tua mesa. Primeira coisa é isso. Começar a ter na tua mente o seu senso de organização. Porque se o meu ambiente está organizado, é porque minha mente está desorganizada. Está desorganizada é porque minha mente está desorganizada. Aí exatamente o princípio do princípio 2, né? Da atitude mental. Uhum. Ou então do efeito Tetris. Porque os É o princípios, foco, né, são... é o foco, né? É o foco. Exatamente, Você colocou o foco naquilo, você vai olhar só aquilo. Num deles, também não lembro exatamente qual é, ele fala, ele comprou um tipo de carro. Isso Sim, acontece. Eu comprei um carro cinza. Você só vai ver carro cinza, ou aquele modelo. sim, exato. É. Você acha Eu estou que. em busca daquele, né? Exatamente. Você acha que o mundo Foi, mudou. é o princípio do efeito Tetris, é. O mundo não mudou, na De verdade. repente você só vê carro cinza, né? Você só vê carro, eu Exatamente. quero aquele carro, só vê aquele carro. E aí Aconteceu na você época usa do. isso de forma positiva, né? Aconteceu na época do casamento meu, quando eu fui casar, né? Eu falei, nossa, mas tem tanta gente casando. Eu falei, tem, mas sempre teve, está tendo ainda. É que na época do casamento eu estava casando, né? Então eu estava vendo um Sim, monte de gente casar junto, né? sim, Então sim. você olha casamento, 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 É, casamento. é. Não mudou nada, Ah, né? Só mudou o olhar, né? Não olho mais casamento. Agora eu olho isso. assim, poxa, só tem gente casada. Eu falei, claro, eu sou casado, olho todo mundo casado. Mas tem os solteiros, eu não vejo mais. Isso, O meu, o meu filtro mudou, né? sim. E aí exatamente isso, a outra coisa, a outra questão desse efeito Tetris, que você, na realidade, em vez de olhar só o carro cinza, você pode também trabalhar isso com a questão da positividade. Aí entra a Sim. questão da gratidão, aí entra, tá, mas o que foi no meu trabalho hoje que eu fiz de uma forma em que me trouxe alegria, ou trouxe alegria para outra pessoa, que aí vem a questão do investimento social. Então, a gente, com essa nossa discussão aí, a gente já fez os sete, né? Os sete Sim, princípios, também a gente não né? tem nenhuma pretensão de varrer todos, né? Quem É, quiser realmente saber tudo, vai lá, leia o livro completo. Eu acho que a bem nossa conversa bacana aqui é aí. para trazer o que marcou mais para cada um de nós, Sim, né? O foi que marcou para exatamente, você, o que marcou para mim. isso. A gente pulou, acho que o comecinho, né? Que ele fala muito sobre a felicidade, né? Sim, O que é a felicidade? Eu não vejo que o livro vá chegar numa conclusão. Eu nem sei de verdade se existe uma conclusão para o que é felicidade, no meu ponto de vista. Então, quando ele fala que ele até comenta, né? Felicidade pode ser visto como sentimentos positivos. Ele sim, coloca até que de alguns estudos que é prazer, envolvimento, senso de propósito. sim. A gente, acho que como ser humanos, é tão complexo, né? É tão interligado com tantas coisas que a gente não consegue dividir, separar o que é uma coisa só de todas as outras. Se a felicidade está vinculada, acho que é tudo. A saúde, a, a, a saúde mesmo, né? O nosso corpo, a saúde mental, a nossa profissão,
né, meio de sustento, né, o que a gente faz, a nossa família, a sociedade, isso tudo faz sentido para a felicidade. Eu não consigo enxergar que é só um sentimento positivo. Eu acho que está tudo ligado. Sim. Eu acho que ele traz, né, o conceito da Sônia, acho que é Sonja Lyubomirsky, né? Que na realidade a felicidade é uma construção, Ah, não sim, é algo estático, não é algo que é sim. aquilo, se você vai ser feliz se você fizer isso, não é? São experiências, Algo principalmente o para dentro, né? momento e provavelmente na nossa paisagem mental, como a gente enxerga ou interpreta as situações do nosso dia a dia, que é a partir que a gente vai construindo essas experiências, então nossa vida é uma construção, isso é bem bonito, porque a felicidade também nós somos corresponsáveis, né? Não é um atributo de ser feliz que é do governo, que é do esposo, que é do filho, que é do meu externo. Nós também somos corresponsáveis por nossa felicidade. Então, esse conceito de nós construirmos essa felicidade passo a passo, momento a momento, é que é uma mensagem muito importante, muito bonita. E esses princípios são formas que participam dessa construção, né, que ele elenca, que são pontos. E claro que existem outras, né, formas também, mas ele enxerga que esses princípios eles podem ser colocados para você construir uma vida feliz, uma vida com senso de significado, com propósito. E o que é interessante é que ele viu isso, né, Douglas, a partir dos alunos de Harvard, que os caras eram para ser os caras mais felizes, né, porque estavam nas melhores faculdades, universidades do mundo, mas quando chegava lá, atingia a felicidade desabava, né? Tinha aquela felicidade de entrar, mas quando chegava lá e se deparava com os desafios, algumas pessoas, alguns alunos que não eram muito resilientes, se arriavam em termos de não saber o que fazer. Entravam no funil da exação, se estressavam. Né? E por isso que essa questão do princípio do investimento social, pessoas cada vez. E isso é muito comum, né? Hoje em dia, hoje, porque quando se depara com um grande desafio, você se enfurna, né? Eu sou concurseiro. Então, eu não vou mais para evento social, não participo mais nenhum de um lazer, não pratico nenhum esporte, porque eu tenho que focar minha atenção toda na prova que eu tenho que fazer. Só que você não entende que aí é que entra esses princípios, né? Você não entende que o gasto, o capital social, o investimento com outras pessoas faz com que você possa aprender com mais facilidade a internalizar determinada matéria. Essa questão de você cristalizar que, eu tenho que passar nesse concurso. Se eu não passar, você começa a criar todo um cenário, né? Às vezes cenários catastróficos. Se você não passar nessa prova, nesse concurso, vai fazer com que você entre em estresse, em processos de estresse, Sim. emoções negativas. E aí chega na hora da prova e te dá um branco. Então, isso é a construção da felicidade, passa por isso, né? Dessa autoconsciência, da gente entender como é que essas coisas elas se interligam Sim, para sim, eu ter a melhor ação, o melhor comportamento rumo a essa questão do bem-estar, né? sim. Uhum. Do bem-estar, o bem-estar da sociedade, o bem-estar da família. Sabe Então, uma coisa interessante? Não, eu acho essa ideia da felicidade alcançada ou não é um ponto de conflito, acho que nosso, né, como ser sim, humano. A gente não consegue saber se chegou ou não chegou, se está ou não está. Você sabe que engraçado, acho, quando você comentou dos concurseiros, né, me veio uma imagem aqui do livro do Pequeno Príncipe, que eu sim, até falei para você do estudo, né? sim, sim, No livro do Pequeno Príncipe, uma das passagens que ele fala, quando você cativa alguém, né, que você tem um laço entre alguém, né, com você, quando a pessoa marca um horário que vai marcar às 5 horas fazer um café com você, ele fala no livro, ele fala assim, a partir das 4 eu já estou feliz, sim. né, porque eu vou chegar Não, daqui a pouquinho ao seu encontro. Então a felicidade não é o encontro em si, sim. mas Mas tudo até que está em volta disso. a espera faz sentido. A Sim, espera já é a felicidade. Né? O alcançar também, mas quando você cria esse laço, né,
coloca de cativar, que é bastante falado, né, do cativar dentro do livro do Pequeno Príncipe, quando você cria um senso de propósito, se você cria um laço maior do que só um encontro, já faz sentido. Oh, amanhã a gente vai se encontrar. Poxa, de hoje até amanhã já estou feliz, Sim. porque já vamos nos encontrar amanhã. Então, e faz sentido no negócio do concurseiro, né? Às vezes o caminho não está sendo feliz, objetivando somente o resultado, se chegar. Sim. Né? Então, eu acho que esse posicionamento de vou chegar, esse caminho vai me levar, independente se levar ou não, ele vai me levar a algum lugar. Ele pode não me levar exatamente na onde eu espero que ele me leve, mas em algum lugar ele vai me levar. Sim. Se esse caminho eu já não curto, né, já não uso ele como felicidade, né, eu fico na dependência, na esperança de que o resultado seja o que eu espero. Aí cabe a frustração aí, caso isso não aconteça, né? Aí fica Porque frustrado. na realidade, como você falou, dessa passagem do Pequeno Príncipe, é o processo, né? Sim, sim, Você está vivenciando o processo de chegar até o encontro do amigo. Então, quando a sim, gente olha desse ponto de vista, a felicidade constitui de momentos. sim, Até pela essa expectativa em criar esse laço com o amigo que você vai encontrar daqui a pouco. sim. Só que no concurso a gente está fazendo a coisa, mas já está pensando na prova e pensando que vai passar. Você está fazendo toda uma projeção mental e esquecendo das coisas que estão acontecendo no aqui e agora. Uhum. Né? Por isso que isso tem relação com a questão da atenção plena, né? Sim, sim. Também. Muito sentido. E aí o fomento, o cultivo da atenção plena é importante para você. Isso é um caminho de mão dupla, né? Com isso, esses princípios, eles fortalecem a sua atenção plena. Vamos colocar aqui como autoconsciência, tá? Sim, Nesse sentido mais resumido. E também, o contrário, a atenção plena reforça e fortalece esses princípios, faz com que a gente tenha mais facilidade em colocar esses princípios que ele põe aqui, essas estratégias que ele põe em ação no nosso dia a dia, né? E assim a questão de reduzir o estresse, que é um dos focos principais do jeito Harvard de ser feliz. Né? Ele vem com toda a proposta mas como eu tiro esses alunos, né, do estresse e da ansiedade? Né? uhum. Isso aí também tem a ver com a questão da proposta do estudo de livro, né, que você está falando, Ah, do Pequeno totalmente. Príncipe, Totalmente. E né? até quando você falou da atenção plena, dentro dessa mesma passagem que a raposa, né, que todo mundo conhece lá do Essencial Invisível aos Olhos, que a raposa fala, Sim, a raposa também fala outra coisa. Ela fala assim, que é importante ter hábitos, ter rotinas. A rotina é importante. Aí ele fala do exemplo lá que, olha, os caçadores me caçam, mas quinta-feira é um dia que eles têm festa lá na comunidade deles, lá na aldeia. Então, quinta-feira eu sou feliz, porque sim. eu posso andar sossegado. Ah, Imagina se não existisse a quinta-feira de festas da aldeia. Eu não teria esse momento. Então, é importante você ter vários momentos separados para cada coisa, porque, né, sim. nas quintas-feiras eu sou Ah, feliz, eu sou livre. Eu não tenho que me preocupar com nenhum caçador. tem essa autoconsciência, ele tem essa consciência de que a felicidade pode ser construída dessa forma que se apresenta para ele, Sim, é a né? rotina. Então tem a É, rotina. A rotina é importante. Né? Você ter momentos para você fazer cada uma das coisas. Senão é o multitarefa, né? Eu sim. faço tudo a qualquer hora, então eu não tenho um momento separado para alguma coisa. Átila, acho que é isso. A gente falou bastante sobre o livro. Quero agradecer, né, a sua disponibilidade de conversar aqui comigo, sobre o livro. E espero, né, a gente tenha outros livros. E se por um acaso alguém quiser falar sobre outros livros,
pode deixar no comentário, né, qual é o livro que a gente marque outro, né, Átila? Sim, marque outro aí para a gente discutir. Para a gente discutir. Você pode participar também com a gente dessa discussão, Aham. será muito bem-vindo ou Sim. bem-vinda. E quem E sabe... esse livro também, né? Dê uma lida no livro Jeito Harvard de Ser Feliz e veja qual foi o Sim. princípio que mais marcou você, que é mais interessante, que faz mais sentido de você colocar em prática, né? E quem sabe, né, Átila, na próxima venha mais uma pessoa com a gente aqui, Sim, né? exatamente. Coloque lá, converse, daqui a pouco a gente puxa para vocês para participar também junto nessa conversa. Então a Exatamente. ideia é a ideia nossa, né, Átila, de promover Isso, um bem-estar, mas também a isso. gente se divertir aqui, conversar um pouquinho sobre livros, conversar um pouco sobre a vida, conversar também um pouco sobre meditação, melhoria da nossa qualidade de vida. É isso. É isso aí. Átila, muito obrigado e nos vemos aí nas próximas aí. Um Valeu, abração. cara. Tchau, Um tchau. abração.